E aí, pessoal, um domingo de reflexão, sim, 0-0, um domingo que coloca uma série de dúvidas, que o Grêmio vem de 2 empates, porque o Grêmio não conseguiu vencer o fraco time do Corinthians, porque o Grêmio tirou o GPR quando não precisava, porque o Grêmio não teve solução ofensiva. Será que o Grenal iludiu? Nós vamos tratar sobre tudo aí, inclusive sobre essa possibilidade muito forte de contratação que ontem ficou evidente. Vamos falar disso? Então vamos lá. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Primeiro, GPR. GPR ontem faz um jogo de altos e baixos, que é uma característica dele, né? Ele é um jogador de lampejos, ele foi bem no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, teve uma oportunidade, vocês lembram, pela direita, ele não chutou, trouxe para dentro, acabou não batendo, foi preciosista e errou. Depois disso, ele voltou a ser protagonista no jogo. Ele dá um passe para o PP concluir e ele chuta uma bola de fora da área no travessão. E curiosamente, nesse momento, quem é que sai do time? Exatamente ele, GPR. GPR é substituído e não se entendeu por quê. GPR vive uma dificuldade, o pai está ainda tentando se recuperar da Covid e isso naturalmente mexe com a cabeça do jogador, mas me pareceu que ele saiu incomodado, ele saiu sem entender por que havia sido substituído e, na verdade, todos que estavam vendo, não no estádio porque não tem torcida, mas todos que estavam acompanhando o jogo fizeram a mesma pergunta. Tirou o GPR no melhor momento do próprio GPR no jogo. Se tivesse tirado 20 minutos antes, talvez as pessoas não falassem, mas quando o Renato tirou naquele momento, não se justificava. Me parece que mais uma vez Renato errou nas substituições e mais. Parece que existe alguma situação que já se sabe quem vai ser substituído. E normalmente é em cima desses meninos que a coisa acaba acontecendo. Outra situação que o jogo traz e que de certa forma preocupa demais os gremistas. Foi a terceira partida sem Everton e o Grêmio diminuiu demais o seu tamanho na sua capacidade de produção ofensiva. PP está em evolução, mas não pode ser cobrado para ser o substituto do Everton. O Renato foi muito bem na coletiva quando mais uma vez salientou isso. Não cobrem o PP o que ele não pode dar. Não coloquem a responsabilidade de tentar ser substituto de Everton. Lembrando, Everton ficou muito tempo na reserva. Ele teve um processo de formação muito gradual para chegar no estágio que ele chegou depois, sendo grande jogador. Tranquilamente, se o Everton estivesse no campo, sobretudo no jogo contra o Corinthians, nós teríamos um Grêmio muito mais forte. E isso preocupa muito neste momento. O Grêmio não vai contratar um jogador do nível do Everton. O Grêmio vai precisar recuperar a sua capacidade de produção coletiva. Não pode depender da capacidade de produção individual para resolver os problemas. Isso precisa estar entendido. E isso tem responsabilidade, sim, o planejamento do Grêmio. Porque não se contrata jogador como Everton. O Everton se cria, se faz. Assim como se fez o Arthur, assim como se fez o Luan e naturalmente assim como se faz o próprio Everton. Situações como essa são fundamentais para que a gente avalie onde nós podemos encontrar ou voltar a encontrar aquele Grêmio muito forte. Não vai ser mais nas individualidades, não vai ser mais na solução individual dos seus jogadores de ataque. O Grêmio hoje passa a ter Alisson, que é um operário, que é muito bom jogador, tem Diego Souza, que é bom jogador, tem o próprio Jean-Pierre, que é um meia de articulação, mas do meio para frente tem o PP, que é um jogador em formação. Ah, mas vai se dizer, mas o PP tem 23 anos. Pois é, ele tem 23 anos, mas ele ainda tem que ter a capacidade de ser o titular absoluto do Grêmio e só a partir daí criar soluções. Na verdade, PP novamente foi o jogador da conclusão pelo lado esquerdo e faltou um pouquinho. E vai faltar um pouquinho até ele virar o grande jogador que nós sabemos que ele vai ser. Mas não amanhã. Não amanhã. E isso me parece um ponto que a gente precisa também vir aqui para colocar. Porque essas são situações sempre difíceis da gente avaliar, sobretudo quando o assunto é cobrança. E por fim, falar dos reforços, das possibilidades de contratação. Ontem, na coletiva de imprensa, Paulo Luz claramente disse, nós vamos anunciar quando for definido, ao ser perguntado sobre Everton do São Paulo. Ou seja, ele está contratado. É uma questão de protocolo, de últimos entendimentos, para que ele seja anunciado. Todos que ouviram ficaram com essa sensação. Eu fiquei também.
O que nós podemos dizer do Everton neste momento? Everton ajuda e ajuda muito, mas também é um operário. Também é um jogador que não vai ser ele a solução definitiva. O Grêmio mais do que nunca volta a precisar lá do seu trabalho de construção coletiva através do treinador e dos treinamentos. Assim como foi em 2015, como foi em 2016, como foi também em 2017. O Grêmio não pode mais depender das suas individualidades. O Grêmio precisa recuperar sua força coletiva para, a partir daí, voltar a ser um time de protagonismo. Não se iludam com uma coisa que aconteceu. O Grenal, ele não pode servir de parâmetro. Não se iludam por ter vencido o Internacional. Essa, para mim, é uma das principais conclusões do que nós estamos falando. Iludir-se pelo fato de ter vencido o Internacional pode ser um sério problema para os gremistas, para a gremista. Por que eu falo em ilusão? Porque realmente o Grêmio naquele jogo criou a ideia de que o velho Grêmio está de volta. Só que aquele velho Grêmio venceu o Internacional, que tem muitos problemas, que consegue através de luta, de ser um time muito guerreado, de ser um time muito aguerrido, consegue alguns bons resultados. Só que o Grêmio tem uma forma diferente de jogar. Além disso, naquele jogo o Grêmio ainda tinha Everton, que foi a solução individual para os problemas ofensivos que o Grêmio apresenta. E quando o Everton sai, o time continua parecido, sem a solução técnica individual na linha, no terço ofensivo, como gostam de falar os treinadores dessa nova geração. Terço ofensivo do Grêmio perdeu criatividade. E aí vem uma situação que a gente coloca sempre, que é a linha das camisetas. Será que o Grêmio não se iludiu pelo fato de ter vencido o Internacional? Será que o Grêmio criou naquele ambiente daquele jogo? Nós começamos há pouco tempo aí, começamos no dia 22 de julho, o recomeço dos trabalhos, recomeçamos ali. Será que nós não estamos iludidos se aquele resultado no Grenal não criou um certo otimismo em cima da figura do Everton e das soluções que o Everton apresentou? É uma questão que me parece preocupante. Eu vi um Grêmio mais soberbo nos últimos jogos. E gosto do Grêmio mais aguerrido também, do Grêmio que não é favorito, do Grêmio que tem medo sim de perder. Eu vi a soberba, vi um pouco de arrogância, achando que as coisas iam se solucionar. Quando o treinador diz só faltou o gol, a gente tem a sensação, então tá tudo bem. Então tá tudo bem, no outro jogo a bola entra e aí tá tudo resolvido. E me parece que é um pouco mais do que isso. É um pouco mais importante a gente entender o que acontece para tentar solucionar do que simplesmente dizer que a palavra mágica gol vai resolver os problemas do time. O Grêmio não teria resolvido todos os seus problemas se o pênalti do Diego Souza ontem tivesse entrado. Não teria resolvido os problemas. E essa distância entre resolver os seus problemas e conseguir solucionar é que me parece que a gente precisa naturalmente de trabalho para fazer. O trabalho é que vai solucionar. Pois é, muitas dúvidas, né? Muitas reflexões. Estamos atentos. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo.